falado através de pessoas, mas nós temos recuado. Nós temos colocado empecilhos no chamado de Deus. Eu tenho orado, e hoje eu ouvi acho que umas 13 ministrações pela manhã. Ouvi meu profeta, pastor Silvio, ouvi o Ricardo Guimarães, e eu ouvi uma pequena parte de outro pastor. Ele é da Lagoinha, e ele falou algo muito interessante. Você quer seguir Jesus? E aqueles que estavam perto falaram: eu quero seguir Jesus, eu quero seguir Jesus. Mas você quer seguir Jesus por quê? Você quer servir Jesus por quê? Pela coroa? Pelos benefícios? Você quer seguir Jesus por quê? Aí eles ficavam olharam para o pastor. Ele falou assim: eu quero seguir Jesus. Aí ele falou assim: então pega a sua cruz. Antes de coroa, antes de lugar no céu, antes de qualquer outra coisa, pegue a sua cruz. Você tem que carregar a sua cruz. Porque falar servir a Deus talvez seja fácil, porque ninguém aqui nunca mentiu para vocês. Por isso que nós estamos orando. Nós oramos 12 dias. Nós oramos esses dias para que cada célula, cada mês há um testemunho nessa igreja, para que algo novo aconteça na sua vida, na minha vida, que algo vai acontecer. Mas quem você serve? Qual é o propósito? Porque há uma diferença, meu irmão, de uma vida no reino e uma vida na religião. Você fala para o irmão do lado: você não pode ser religioso. Mas desse jeito aí, semiano, ele vai achar que você é um gatinho. Você tem que ser uma onça. Ô irmão, você está achando que você é quem, meu irmão? Você está no reino de Deus, né? Você não é religioso não, meu irmão. Por quê, irmão? Existem dois tipos de homens. Os dois tipos de homem, de vida desses homens, que percorreram toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, desde o início. Temos quem? Abel, Caim. Lembra da história de Abel e Caim? Quem lembra aqui da glória a Deus? O que aconteceu? Quem matou Caim? Pegadinha. Quem matou Abel? Caim matou Abel. A história diz que eles tinham a mesma o quê? Palavra. A mesma palavra. Só que um era do reino, o outro era da religião. Quem era do reino? Abel. Então, aqui nós olhamos e colocamos na balança a inveja daqueles que servem a Deus, daqueles que querem o reino. A inveja é tão grande que Caim mata o seu, né? Tchau, foi embora. Mas diz a palavra que o sangue de Abel, até hoje, irmãos, faz efeito pela oferta que ele entregou. Até hoje. Aí tem outro, né? Isaac e Ismael. Um é filho da promessa e o outro é filho da lei. Aí tem outro, Esaú e Jacó. Jacó e Esaú. Aí tem outro, Davi e Saul. É só para você comparar.
Esses dois tipos, né, de homens representam carne e a religião. Está na religião, ela não enxerga o que? Nada. Vivendo. Jonas, ele passa pelos os mesmos momentos, como Paulo passou, ele também passou. O chamado também. Olha só o que diz aqui: existe a tempestade provocada pela religião, e a tempestade provocada coração dele, ele viaja não em função, meu irmão, do reino de Deus. Ele está aqui numa viagem para o quê? Para fugir. Repita comigo: fugir. Fugir, né? Do propósito que Deus tinha estabelecido para ele, que Deus tinha colocado no coração dele, que Deus tinha falado para ele. Pastor, onde está isso? Está lá em Jonas capítulo 1, versículo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronta-se, vá. Ao acento aí, vá à grande cidade de grita contra ela, porque a maldade, olha só, daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas ele se aprontou para quê, irmãos? Para fugir. Quantos têm fugido do propósito de Deus? Quantos estão
indo em outro sentido. Se converteram, se batizaram, desceram as águas. Deus faz tantas coisas e depois pega o navio e vai para Tarsis. Vai para Fernando de Noronha, quer fugir. Não é com você não, David. Quer ir para São Paulo, quer ir para Recife. Chuta, Senhor. Então, ele fugiu de quem? Do Senhor. Ele fugiu das promessas. Ele fugiu daquilo que o Senhor falou para ele. Vai naquela cidade e grita, porque a maldade chegou aos meus ouvidos. Indo na direção contrária, ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para onde, irmãos? Para a Espanha. Pagou, ó, presta atenção. Quem serve a Deus, Deus tem um propósito. Quando vai, ninguém precisa pagar nada. Deus já pagou tudo. Ele paga a passagem. E ele embarcou a fim do que, meu irmão? De viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Olha só, Jonas, ele, ó, tchau. Porque a palavra diz que aquela cidade, os homens eram maus. Aquela cidade era onde os homens, eles abriam uma mulher no meio para ver o bebê que ela estava grávida. Eles faziam maldade, era muita maldade. E Deus ouviu, chegou nos ouvidos do Senhor isso. E o Senhor mandou Jonas ir lá para repreender, que Deus, ele ia destruir aquele povo. Deus ia destruir. Mas não entra agora nessa ministração. Mas se você for lá no livro e ler, você vai entender a história. Porque tanta luta. O propósito de Deus, quando Deus envia, é porque tem luta naquele lugar. E quem vai ser a pessoa que Deus enviou para aquele lugar? Você. Ninguém diz amém, né? Será que é porque eu não estou ouvindo direito? É porque muitas das vezes você foge do propósito de Deus. Jonas estava, meu irmão, fugindo do seu chamado. Fala para o irmão do lado, não foge do seu chamado não, irmão. Ele estava fugindo para Tarsis, para o fim do mundo, para o caminho da desobediência. Desobediência. Jonas era a causa da tempestade, irmão. Ele era a causa da tempestade. Lá no versículo 4, ele diz: no entanto, Deus mandou um forte vento, e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Deus enviou a tempestade. Deus enviou a tempestade por causa dele. Por causa dele. Pastor, irmão, daqui a pouco vocês vão entender. Por quê? Lá no versículo 7, coloca o 7 para mim. Olha só o que os marinheiros eles fazem. É interessante essa parte. E por que que cai logo em Jonas? E por que que o sorteio, lá o sortudo foi ele? Né? Aí alguns irmãos pegam esse versículo aqui e colocam para jogar o tigrinho. Está repreendido o tigrinho na sua vida, viu, irmão? Os marinheiros disseram um aos outros: vamos tirar a sorte. Tirar a sorte, para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso, e o nome de Jonas foi o que, irmãos? Sorteado.
Será que é sorte ou azar? É Deus, irmão. Não é nem sorte nem azar. É Deus revelando quem está naquele barco. Não era para estar naquele barco. Tem coisas que você não precisa estar ali, porque Deus fala para você, não é aí. Para que você está indo para esse lado? Não é para esse lado, é para onde eu estou te mandando ir. Quantas pessoas que, como Jonas, saem do propósito de Deus? Quantas pessoas até se envolvem em outros, no problema, envolvem outras pessoas. Vamos sair daqui. Alguns mudam de igreja, mudam de cidade e até viajam para fora do país, fugindo do chamado para estabelecer o reino de Deus. Não adianta fugir. Não adianta você fugir. Você sabe o que eu acho mais interessante na palavra de Deus? O que Deus ele faz, né? A Jaciara, né? A minha esposa amada, ela estava lá num lugar e uma senhora falou com ela, dirigiu a palavra para ela, falou algo de Deus, falou tantas coisas, palavras e tal. Aí no final ela falou: guarde. Aí ela falou: Sandro, eu não entendi nada. Eu falei: como que você não entendeu? Deus usou um jumento? Se Deus usou um jumento, eu orei, eu pedi resposta para Deus. Não importa quem seja, importa que Deus está falando comigo. Irmão, Deus usou. Ela falou assim: é verdade. Então, quando Deus ele fala para você, olhe para frente. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para frente. Você está vendo o alvo? É lá. Continue. Vá. Avance. Avance. Aí Deus fala: Sandro, filho amado, vá para o Rio Grande do Norte. Aí eu vou para o Recife. Pastor, mas Deus vai usar de qualquer jeito. O propósito não foi esse. O propósito foi RN. Pode falar RN? Tem uns negócios aí de sinal agora, né? Os caras podem até me matar aqui. Rio Grande do Norte. Então deixa eu falar para você. Por isso, quem obedece tem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Tem um outro lado. Paulo. Nós encontramos Paulo indo para Roma, porque era o propósito de quem? De Deus. Era o propósito de Deus que ele testemunhasse, meu irmão, diante de César. Você imagina, irmão, ele chegar lá diante de César: tome palavra, tome testemunho. Diga aí. Tem que saber ouvir a voz de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 27, versículo 23. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Ao contrário de Paulo, Paulo sabe para onde vai. Jonas não.
Jonas não. Paulo sabe que estava indo cumprir a agenda de Deus. Os dois estão em navios, amém? Glória a Deus. Os dois enfrentam o quê? Tempestades. Os dois enfrentam a tempestade. Mostra, pastor. Prova. Mostra, prova. Atos 27, 20. Durante muitos dias não podemos ver, olha só, o sol, olha só, meu irmão, nem as estrelas. E o vento continuava o quê? Soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam o que, irmãos? Nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. Assim não teríamos tido toda esta perda e esse prejuízo. Mas agora, olha só que importância de um homem de Deus, aonde tem um chamado, aonde Deus ele está no controle de tudo. Ele fala assim: mas agora peço que tenham, que irmãos, mais forte, tenham, fala para o irmão do lado, tenha coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Você imagina, nós estamos no barco aqui, Luciano, ó. Todo mundo aqui, né? Aqui é um navio Titanic aqui. Eu e a pastora vamos ficar lá na frente. Aí eu estou vendo a tempestade. Aí eu venho, anuncio para vocês: fique tranquilo, o Titanic vai afundar, mas ninguém vai morrer. Aleluia. Você falava aleluia o que, irmão? Você eu estou brincando, eu não sei o nível da sua fé, mas quando um profeta ele fala, Deus está no controle de tudo. Paulo ele toma a frente. Ele fala: tenha coragem, ninguém vai morrer. Vamos só perder o navio, só o Titanic vai afundar. Irmãos, Jonas era a causa da tempestade. Paulo acalma as pessoas na tempestade. Aleluia. Você tem sido quem? Jonas ou Paulo? Quem você tem sido? Você tem acalmado a tempestade ou você tem colocado mais, né? Vai afundar. Estamos perdidos. Mas se prepare, irmão. E no sorteio, Deus vai sortear o seu nome. Fica tranquilo, porque você tem um chamado. E quando você tem um chamado, Deus faz que um peixe grande te engula e te jogue no lugar onde você deveria estar. Fique tranquilo. Quem está fazendo a vontade de Deus, meu irmão, no meio da tempestade, vai se tornar um canal de bênção para outras pessoas. Aleluia. Oh, está desentupindo, Jesus. Quem está na religião dorme. O sono da dissimulação. Quem está no reino, ele ora. Ele ora. Essa segunda atitude de quem está vivendo fora do propósito do reino, essa pessoa, meu irmão, tem uma atitude negativa diante da tempestade. Ele é totalmente negativo. Alguns entram num processo de desânimo, de depressão,
e querem o quê? Dormir, se esconder, não conversam com ninguém, e são até, meu irmão, dissimulados. Estão, meu irmão, naquela tempestade, porque se recusam a fazer o que? A vontade de Deus. Se recusam, não tem expectativa mais. Olha que Jonas diz, 1:5: os marinheiros ficaram com muito medo, eles gritavam por socorro, cada um falavam do seu Deus, clamavam pelo seu Deus. Presta atenção. E para que o navio ficasse mais leve, eles começaram a jogar, meu irmão, a carga no mar. Porém Jonas, o que Jonas fez? E o pau está fechando lá em cima. O capitão do navio, meu irmão, ele encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo, hein, seu caba da peste? O que você está pensando que você é? Levanta-se e peça socorro a quem? Ao seu Deus. Ao seu Deus. Aqui, se você perceber, está em letra minúscula, porque ele não conhece ainda o Deus de Jonas. Ele não conhece o Deus de Jonas, sabe, irmãos? E por isso que eu falo para você, no meio da tempestade, você tem que ser a diferença. Pode ser que ele tenha pena de nós, e não deixe a gente morrer. Jonas entrou no navio e desceu ao porão para dormir, ao ponto de o que, irmãos? Roncar. Ei, pastor Sandro, ele roncou, irmãos, e ser chamado de dorminhoco. Fala para o irmão do lado: para de roncar. Fala para ele: seu dorminhoco. Quanto mais fora da vontade de Deus, menos vontade de orar a pessoa sente, menos disposição para as coisas do reino de Deus. Ele não consegue ficar firme, ele não consegue firmar, porque está fora do propósito. Se ele estivesse no propósito, fica quieto aí, rapaz. Eu acho que ele não está no propósito. Olha só, lá em Atos 27:13, olha a diferença. Ele diz assim: começou a soprar, olha só, do sul, um vento que? Fraco. E por isso eles pensaram que podiam o quê? Fazer o que tinha planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente, um vento forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não podemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Mas há a diferença aqui, irmãos. Se você lembrar, o anjo falou com Paulo: não se preocupe, não se preocupe, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. A atitude de Paulo é completamente oposta. Ele também, meu irmão, está no navio. Ele está passando pela tempestade também, amém? Mas olha, a resposta dele é diferente. O problema chega a ser o mesmo.
Mas em vez de ele dormir, Paulo, ele vai o quê? Orar. Ele vai orar. Ele está totalmente envolvido naquele problema, na tempestade. Ele vai orar. Ele ora e agradece a Deus. Quem agradece a Deus, irmão, numa tempestade? Hã? A nossa vida, muitas das vezes, nós desistimos no caminho, na metade do caminho. Atos 27, 22, ele diz assim: mas agora peço que tenham o quê? Coragem. Tenha coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Eu digo para você, Ibave, Igreja Batista Água Viva, não tenha medo. Avance. Não tenha medo, avance. Você, ele diz, você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. E lá no 35 ele diz: em seguida Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. O pão representa o corpo. O pão representa o corpo. Xaramanai. A direção para o capitão. E se o comandante tivesse ouvido, ele nem estaria passando por aquele problema. Há muitos cristãos dentro da igreja dormindo, estão no porão, acha que não tem mais como fazer a obra de Deus, está mofando. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus, Ele está acalmando a tempestade por sua causa. Por sua causa. Deus está falando para que você saia do porão, para que você tome atitude, para que você vá fazer a vontade dEle. Há muitos cristãos dentro da igreja dormindo. As coisas estão acontecendo e eles estão roncando, babando. Coloca a culpa no governo, coloca a culpa no presidente, coloca a culpa no vereador, mas ele não faz nada. Não faz nada para mudar. Eu não estou falando de café caro, eu não estou falando de gasolina cara, eu estou falando da sua vida espiritual. Eu estou falando do seu chamado, do chamado que Deus tem colocado no seu coração. Deus tem colocado algo no seu coração. Acorda, saia do porão, fale para Deus: Senhor, qual é a sua vontade na minha vida? Terceiro, quem está desenvolvendo religião perde o respeito de todos. Quem está desenvolvendo o reino conquista o respeito de todos,
porque Deus honra. Deus honra. Jonas foi descoberto, e Jonas ele perde o quê? O respeito. Ele perde o respeito, Gustavo. Ele está dormindo, enquanto os outros estão batalhando. Por que o barco está afundando? Por que está acontecendo isso? Ele perde o respeito. Quando você está dormindo, meu irmão, você perde o respeito. Os marinheiros disseram um aos outros: vamos tirar a sorte. E cai quem? Jonas. Jonas. Quem está desenvolvendo religião, meu irmão, não tem respeito nem dos pagões. Nem dos pagões. A pior coisa que existe na face da terra, meu irmão, é uma pessoa fora do propósito de Deus. Porque o que acontece? Recebe exortação de todo mundo. Quem não tem propósito de Deus, todo mundo quer te repreender. E você faz o quê? Está fora do propósito. Está fora do propósito. Olha quem está no propósito. Atos 27, 10 e 11. Homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vida. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Paulo, ao contrário, irmãos, de Jonas, aconselhou o centurião de não seguir viagem, e eles não ouviram naquele momento, e eles seguiram viagem. Aí lá no 30 diz: e os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncora da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Olha a autoridade do homem. Olha a autoridade. É a mesma coisa. Eu falo para vocês: não saia da presença de Deus. Não fuja da presença de Deus. Não fuja. Aí os soldados, lá no 32 diz, cortaram a corda que prendia o bote e o largaram no mar, né? E eles foram embora. Mesmo depois que Paulo conquistou o respeito de todos, ao ponto de exortar até mesmo o centurião que tomava conta dos presos do navio. Quem está estabelecido, meu irmão, o reino de Deus tem autoridade. Tem autoridade. Não é mandão. Não é uma pessoa autoritária. Ela tem autoridade. Autoridade. Ela estabelece o reino de Deus e ela sabe, quando ela fala, tem poder. Amém? O quarto: quem está desenvolvendo religião se envenena. Diga misericórdia. Ele se envenena facilmente. Quem está no reino anula o veneno. Anula o veneno. Fala aí, pastor. 4:6, Jonas diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas, ele ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, o que acontece? A planta seca. A planta, ela secou. Quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho
atacou a planta e ela secou. Uma ordem de Deus. Uma ordem de Deus. Olha só, nós vemos Jonas, ele se envenena do que, meu irmão? De raiva. De raiva, por causa de uma planta. Uma planta. A planta morreu. Jonas fica bravo com Deus. Jonas, ele se envenena com a sua própria raiva e pede para morrer. Morrer. Por quê? Porque uma planta secou e ele não tinha mais sombra. Olha só, depois que o sol nasceu no 8, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a sua cabeça. Então quis o que, irmãos? Morrer, e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Quantos aqui diz isso? Por causa de uma tempestade. Quantos? Isso aqui é tudo, está envolvido de uma desobediência. De uma desobediência. Paulo, ele é totalmente oposto de Jonas. Ele é envenenado por uma serpente, e ele continua feliz, fazendo o seu trabalho. O veneno não tem poder, meu irmão, contra quem está vivendo o propósito do reino de Deus. Olha o que diz em Atos 28, 3. Paulo ajuntou um feixe de graveto e o estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na sua mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: esse homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Olha só, irmão, ele escapou do navio, escapou de morrer, ele é mordido por uma cobra, e essas pessoas falam que ele é um assassino, e agora ele vai morrer, foi mordido pela cobra. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Nada. Eles pensaram que ele ia ficar inchado, ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de escapar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia, e eles começaram a dizer que ele era um Deus. Gente que por qualquer coisa se ofende, se posiciona como coitadinho, como fora do propósito do reino de Deus. Uma planta morre, e é o suficiente para Jonas, reclamar, para falar que não quer mais viver, fica raivoso, quer morrer. O apóstolo Paulo foi envenenado por uma serpente venenosa e não se irritou. E você, irmão? E nós se irritamos à toa por qualquer coisa. E se uma serpente te pegasse? Tá rindo, Rony? Me leva para UPA! Se você sacudisse e falasse assim: Senhor, nenhum mal vai chegar em mim, Senhor. Estou no seu propósito,
quero avançar. Qual seria a sua reação? Quinto, quem está na religião se autofinancia. Quem está vivendo o reino de Deus é financiado pelo escritório central. Há um detalhe do livro de Jonas que poderia muito bem passar despercebido para muitos, mas que para nós é extremamente significativo. Quando Jonas ele resolve sair do propósito de Deus, ele vai ao porto, procurou um navio e ele paga a passagem. Amém? Deus ele não financia ninguém, meu irmão, que está fora do propósito. Deus não financia. Não vem com esse negócio para cima de mim, não, que Deus não financia quem está fora do propósito. Quem estabelecer o reino de Deus, meu irmão, esse sim, Deus ele financia. Esse sim, Deus ele chega. Na Bíblia não é por acaso. Deus fez questão de registrar que ele bancou sozinho. Jonas, você que está indo por sua conta própria, viu? Você que está comprando a passagem, você que está fazendo como você quer. Então não reclame o que pode acontecer com você. Paulo não. Paulo ele entra no navio, o navio é despedaçado pelo mar. Ele sabe onde tudo perde. No ponto de vista natural, eles não tinham como prosseguir viagem. Sim ou não? Sim, não tinha como prosseguir. Mas veja o que aconteceu. Veja como Deus, providenciou tudo para que Paulo chegasse o quê? A Roma. Você pode passar por tudo, mas aonde Deus enviou você, você vai chegar. Aonde Deus falar para você, você vai para aquele lugar, você vai chegar naquele lugar, porque foi Deus que está financiando. Olha o que diz Atos capítulo 28, 7. Já estou encerrando, amém, irmãos? Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Olha o propósito de Deus. Olha o propósito. Presta atenção, não perca o foco, irmão. Olha o propósito de Deus. Ele ali agora encontra o dono da ilha. O dono. Ele nos recebeu muito bem. E durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. Meu Deus. O pai dele estava de cama. Rebalabachei. Olha o propósito. Olha como Deus ele prepara. O pai do dono da ilha está de cama, doente. A palavra de Deus diz, com febre, disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Deus jamais vai deixar desamparado aquele que está no propósito. Jamais Deus vai deixar você desamparado. Quando você entende o que é reino, quando você entende o que é reino, você vai avançar. Mas quando você vive na religião, você afunda. Não tem como prosseguir. Eu quero dizer para você, Deus quer custear, meu irmão, tudo para você. Deus ele quer custear tudo. Ninguém diz amém. Deus ele quer custear tudo para você. Mas você tem que obedecer. Obedecer a sua vontade.
que é estabelecer o reino na terra através da sua vida. Através da sua vida. Você tem vivido o chamado de Deus para a sua vida? Cadê o louvor? Louvor, venha discretamente, sem escândalo. Venha pelo canto, não venha pelo meio. Você tem vivido a vontade de Deus para a sua vida? Ou você tem feito como Jonas? Está fugindo do seu chamado? Se irrita facilmente, com facilidade se irrita. É indício, meu irmão, de uma pessoa que está fora da vontade de Deus. Você se irrita com facilidade? Jonas estava fora da vontade de Deus. Por isso, ele bancou sua passagem. Você tem ganho almas para Jesus? Você tem falado do Evangelho? Deixa eu falar para você. Lidere, e Deus vai te suprir. Lidere, que Deus, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Quando Paulo, ele recebe de um anjo a palavra, pode ir. Praticamente ele diz: você vai chegar lá, de qualquer jeito você vai chegar lá. O navio vai afundar, ninguém vai morrer, só aqueles que desobedecer, que pega o pote, desce, corda a corda, significa cortar aliança. Não tem mais aliança com essa igreja, não tem mais aliança com Deus, não tem mais aliança, fugiu. Paulo não é responsável. Paulo não é responsável. Paulo é responsável por aquele que ficou no navio, que está no barco. Você tem chamado. O que você tem feito? Você tem vivido a vontade de Deus? Eu vou dar um minutinho para você baixar sua fronte e pensar um pouco. Analise. Nosso propósito das nossas células multiplicarem. Você está vivendo religião. Você está um religioso. Viva o reino. Viva o propósito de Deus. Viva a vontade de Deus. Quanto tempo Deus te chamou? E você fica dando desculpas. É isso, é aquilo. Oh, rebalabaxei, rebalabas. Rebalabasurieba, narabaxou. Espírito Santo, toca no coração nesta noite. Que o propósito não é de hoje, é de 10, é de 5, é de 4, é de 3, é de 1 ano, é de vários anos que eu tenho te chamado. E você tem dormido no porão, e você tem roncado, mas eu não te esqueci.
Há muito tempo eu te chamei para grandes coisas. Eu não esqueci do teu chamado. Eu não esqueci das promessas. Mas acorda. Saia do porão. Saia lá do porão e venha. Saia do porão e venha. Eu tenho te chamado, não só por um chamado, mas para vários. Vários. Eu te entreguei um talento, mas já era para você estar com 2, 3, 4 talentos, 5 talentos. Não jogue a responsabilidade que eu te dei para outros. Xerebadurie, balabadurie, badai. Eu não falei para fulano fazer. Eu não falei para cicrano fazer. Eu falei o teu nome. Eu chamei você pelo teu nome. Fulano faz a célula. Xerebadai. Fulano faz o louvor. Fulano faz a palavra. Fulano faz o quebra-gelo. Ei, foi eu que te chamei. Foi eu que te chamei. Você não está servindo a religião. Você está seguindo o reino de Deus. O reino. Pare de dar desculpas. Não pague a sua passagem. Não financie a tua passagem. Financie a tua passagem não. Porque Deus é que financia o teu caminho. O teu caminho. Sou eu que financio o teu caminho. Fui eu que te chamei. Viu, filho amado? Foi eu que falei aquele dia com você. Eu não posso ir já para uma ceia sem fazer a vontade do Espírito Santo. Fique de pé em nome de Jesus. Tem muita gente da rã que estava no porão. Eu espero que você não tenha vergonha. Se você quiser, eu vou ajoelhar com você aqui na frente. Eu não estou falando só de líder. Eu não estou falando só de líder em treinamento. Eu estou falando para IPAV, para a igreja do Senhor. Deus tem te chamado. Mas você está aí no sentido ao contrário, fugindo do propósito. Gostaria que a igreja fechasse seus olhos, não olhasse para quem vai vir aqui na frente, porque eu quero orar por eles. Que Deus tem chamado, pedindo para você sair do porão, para que você avance. Você que está com essas palavras que eu disse, e gostaria que eu orasse por você, e que você vai alcançar aquele propósito que Deus colocou no seu coração, o seu chamado. Você pode vir aqui à frente agora, que eu quero orar por você. Não tenha vergonha, se posicione em nome de Jesus.